o que que é a força, né? A força é a nossa capacidade de agir, a capacidade de mover alguma coisa, a capacidade de nos mover. E quando a gente faz isso, a gente segue uma direção, né? Quando a gente usa a nossa força, a gente pode usar a força física e a gente pode usar a força da nossa força de vontade, alguma coisa que a gente precisa fazer. Então, a força, a palavra isolada força, ela não diz muita coisa, mas quando a gente coloca ela no contexto, né? Por exemplo, como eu falei, força física, você vai numa academia, você precisa exercitar de forma concreta a sua força. Por quê? Porque no momento em que você exercita, no momento em que você vai lá e pega peso, você vai construir músculos, vai surgir um efeito em relação àquele movimento que você fez. No caso, se você for fazer uma rosca direta, seus bíceps vão crescer, obviamente se você colocar sobrecarga, né? Então isso vai gerar um resultado através do uso da força. A nossa força de vontade já é uma coisa mais subjetiva, já é algo que está internamente dentro de nós e que em alguns momentos, em alguns desafios, a gente vai precisar também usar, né? Ninguém consegue fazer nada sem que tenha realmente esse drive interno, que é justamente essa força que a gente vai colocar para moldar, para fazer as coisas que a gente precisa fazer. Ao longo da nossa vida, né, ao longo da história, a gente vê indivíduos, personalidades maduras que realmente colocaram a força delas para poder construir alguma coisa, seja empreendedores, seja pessoas intelectuais, seja pessoas que realmente queriam fazer alguma coisa de positivo, né? Filósofos, pessoas que tinham realmente uma força. Por exemplo, Beethoven. Eu estava assistindo um especial, inclusive é um especial do Brasil Paralelo, né? Foi o primeiro dos 3 vídeos e o primeiro foi muito legal, foi muito bacana. Se não me engano, se não me falha a memória, o Álvaro, que é um músico, um pianista, ele contou um pouco da história de Beethoven, falou que ele teve um monte de desafios, né? Que ele nasceu de a mãe dele casou 2 vezes e ele é filho do segundo casamento e ela teve muitos filhos, ele teve vários irmãos, alguns irmãos morreram e em vários momentos que Beethoven queria desenvolver a sua carreira musical, ele tinha viajado para o exterior, né, fora da onde ele morava, para poder tentar a carreira e ele não conseguiu. Por quê? Porque ele precisava cuidar dos irmãos, ele tinha, né, um grande apreço pela sua mãe, ele amava a mãe dele, e então ele teve que, em algum momento, interromper essa carreira para poder dar atenção à família. Depois ele conseguiu articular tudo e ele se tornou um grande músico, né, praticamente uma lenda, não só dentro do mundo da música, mas também como uma força da personalidade. Então ele tinha realmente essa força e a gente pode se inspirar não só em Beethoven, mas também em vários outros, né, várias outras pessoas que realmente trouxeram essa força. Então a força é um pilar essencial que a gente precisa desenvolver. E a gente só vai conseguir desenvolver a força através da prática, através do uso da força, né? Não adianta nada a gente, por exemplo, ficar em casa, não querer fazer nada. Isso aí não vai fazer com que a gente trabalhe com a nossa força, não é mesmo? Então a gente precisa exercitá-la. E o melhor momento para exercitar a força é justamente quando existem desafios, barreiras. É nesse momento que a gente vai testar a nossa força, vai testar a nossa capacidade de realmente agir, né? De realmente fazer alguma coisa. Então, este é o primeiro pilar, essencial. E eu vou dar o meu boa tarde aqui para o Gustavo Barreto. Boa tarde, Gustavo.